Seja dado ao nome de Jesus nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Eu quero trazer uma palavra vinda direto do coração de Deus. Eu tenho certeza, é algo que muitas vezes nós escutamos e não entendemos bem o sentido. E eu queria falar um pouco hoje sobre a palavra compromisso. Compromisso, uma aliança firmada, um acordo. Eu quero citar como base um texto onde está em Gênesis 9, do 12 ao 15, que diz assim: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os viventes, que estará convosco por geração eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá um arco numa nuvem. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todos os viventes de toda a carne. E as águas não tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Gênesis 9, verso 12 ao 15. Então essa foi a mensagem que Deus deixou para nós, onde ele está falando ali com com Noé, e ele diz assim, que ele ia colocar um arco quando aparecesse nuvens sobre a terra, e aquele arco ia servir de aliança, que nunca mais a terra ia ser inundada. Mas aí, baseado nesta mensagem que o Senhor fala para Noé, eu volto um pouco aqui e eu trouxe algo acerca de compromisso. Compromisso firmado entre uma pessoa e outra. Esta palavra ela nunca foi tão desvalorizada ou foi tão deixada de lado como nos dias de hoje. Hoje não é mais como antes. Antes, quando a pessoa firmava um acordo entre um e outro, só precisava a palavra, era mais que o suficiente. Não precisava de muita coisa. Hoje em dia a gente reconhece firme em cartório, comprovando aquela situação, e o camarada ainda quer comprovar no cartório que não foi lá assinar. Então, esta palavra compromisso firmado, um acordo, ela tem uma abrangência muito grande. Eu queria entrar numa linha falando acerca de compromisso entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. O compromisso com Deus exige renúncia. Aleluia. Existe muita renúncia. Isso demonstra que o compromisso com Deus exige que você deve renunciar a muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, renunciar principalmente o seu eu, renunciar também o pecado. Então, nós temos conversado muito sobre esta palavra compromisso. Compromisso. Aleluia. O que é essa palavra tão abrangente e aonde nós vamos encaixar ela nesta palavra, neste momento? Olha o que é que está escrito aqui. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe, e sua mulher e seu filho, e seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, verso 26 ao 27. É uma das palavras que eu considero mais duras que tem na Bíblia. Quando ele diz assim, diz assim, se alguém vem a mim e não aborrecer, esse sentido aborrecer, a conotação que está nesse texto é colocar em segundo plano,
Não é aborrecer de fazer raiva, de se intrigar com seu irmão, com sua irmã, com seu pai. É fazer raiva a essas pessoas. Jesus não está preocupado ou não quer semear contenda na família. Não entenda desta forma. Com essa palavra aborrecer, no contexto que está escrito, na tradução original, ela quer dizer deixar em segundo plano. Ou seja, não dá tanta importância. Ou seja, se tiver de escolher entre um e outro, escolher a Deus. E aqui está como essa situação, mas nós podemos colocar várias outras coisas. Inclusive no final ele diz assim: e tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele fala renunciar também a nós mesmos, aborrecer a nós mesmos. Então, o sentido que nós estamos olhando aqui, amados, nessa noite, é olhar para a situação e dizer assim: o que que isso verdadeiramente quer dizer? Então, o compromisso com Deus exige disciplina, não só renúncia. Renúncia que nós vemos aqui é aborrecer, é deixar em segundo plano. Pai, mãe, filhos, irmãs, aí vem trabalho, a minha própria vida pessoal, os meus almejos, se eu quero fazer uma universidade, se eu quero passar por um processo, mas isso está sendo colocado em primeiro lugar, está errado. O primeiro lugar deve ser o Senhor na nossa vida. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas compromisso com Deus exige também disciplina. Disciplina na oração. Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Ou seja, nunca parar de orar. Sabe por quê? Porque tem horas na nossa vida que a dificuldade está tão grande, a luta está tão incessante que nós não temos nem coragem de orar. Está tão difícil as coisas, sabe aquele momento que as coisas estão tão difíceis que você olha para a direita, olha para a esquerda e não consegue nem orar. Mas aí ele nos dá um alerta aqui. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque tem hora que a luta está tão travada que você começa a relaxar na oração. Ou ao contrário, as coisas estão tudo bem e você fica meio que achando que está tudo bem, então se conforma com a situação e não passa a orar. Mas compromisso com Deus requer disciplina também na oração. Aleluia. Disciplina na meditação da palavra. Disciplina na consagração. Disciplina no enchimento do Espírito. Exemplo, em Efésios 5, verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ele nos manda enchermos do Espírito. Então nós devemos ter esta consciência que para ter compromisso com Deus ou para receber algo de Deus, temos de ter a contrapartida da nossa parte. Digamos assim, alguém começa a trabalhar, alguém está desempregado por muito tempo e de repente aparece um emprego. Aí o patrão diz: olha, você vai ter de chegar aqui às 7 horas da manhã. Aí o patrão repensa um pouquinho e diz: ou melhor, você tem de chegar aqui 15 para as 7 da manhã, porque o trabalho começa às 7. E o que é que acontece? Você chega ao primeiro mês no horário, segundo mês chega no horário, terceiro mês chega no horário. Aí passa o período da experiência, o patrão assina a sua carteira e você passa a chegar 7h10, 7h20, 8 horas. O que é que vai acontecer? Com certeza, o seu patrão vai
procurar outro funcionário que tenha mais compromisso com o horário. Isso é muito importante. Nós entendemos, eu estou falando de uma lógica terrena, para nós entendermos que com Deus também é da mesma forma. Eu estava pregando esses dias sobre que muitas vezes nós estamos tão atribulados, a guerra está tão grande, nós vamos dormir tão cansados que nem orar nós conseguimos mais orar. Muitas vezes, Senhor, eu agradeço por esse dia, abençoe a minha família, abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu filho, e amém. Puf, cai e dorme. Disciplina na oração, disciplina na busca por Deus, disciplina na comunhão com o corpo de Cristo. Em Romanos 12, do verso 1 ao 12, vai falando muito sobre isso. Eu não vou ler para não ocupar muito tempo, mas eu queria que você meditasse no compromisso com o corpo de Deus, com a igreja, com as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com elas mesmas que não se preocupam mais com a igreja. Como é que está o irmão? Como é que está aquela pessoa que nunca mais veio para a igreja? Aquela pessoa que não vem mais? O que está acontecendo com ela? Mas eu já estou tão preocupado comigo mesmo que eu não tenho mais disciplina, não tenho mais compromisso com os meus irmãos. E aí meu irmão deixa de vir para a igreja e eu estou ali, eu olho para a cadeira dele, que está a cadeira que sempre ele costumava sentar, mas não tem ninguém sentado ali. E aquilo não me incomoda. Então isso aí falta compromisso com a igreja. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo. Aleluia. Não vos conformeis com esta situação, com isso que está apresentado para vocês. E ele vai falando que nós devemos mudar o nosso pensamento através da palavra de Deus. Então nós devemos, amar, ter compromisso. E eu quero deixar bem claro que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Isso é uma verdade real na nossa vida. Nós devemos colocar isso como primeiro ponto para termos um crescimento acerca do reino de Deus. Se você vai trabalhar, começa a trabalhar e você não está produzindo naquela empresa, o seu patrão não vai ter compromisso de ficar com você só porque você tem um rostinho bonito ou porque não. Ele precisa que você produza. Então ele tem um compromisso de pagar o seu salário no final do mês, desde que você cumpra com as suas obrigações, porque a empresa depende disso. No reino de Deus é um pouco diferente. Você não recebe salário, mas você não pode exigir que Deus, se é que podemos exigir alguma coisa, exigir no sentido, é que muitas vezes nós reclamamos tanto de Deus e não fazemos a nossa parte. Ou seja, mas Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que isso está na minha vida? Deus, por que isso? Por que isso? Por que isso? E nós não estamos fazendo nada para que por que isso não aconteça ou deixe de acontecer na nossa vida. Então Deus, ele só tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Não se engane. Não, nós não podemos nos enganar. Achamos que não vamos fazer nada, vamos ficar de braços cruzados e o Senhor vai fazer tudo por nós. Nós vamos cruzar os braços e ficar dando ordem para Deus fazer. Deus faça isso, Deus faça aquilo. Não. Deus vai fazer aquilo que é a função dele. Mas aquilo que é a tua função, aquilo que é a minha função, é nós que vamos fazer. Eu digo uma frase que as pessoas até se escandalizam muitas vezes. Eu digo assim, o Senhor, ele não vai mover uma palha. Ele não vai tirar uma pena do lugar naquilo que é a tua obrigação de fazer. Aleluia. Mas o negócio é que muita gente exige algo de Deus, em contrapartida não renuncia pecado, não faz a sua parte. Deus chama para uma obra, não, Deus, chame outro porque eu não quero ir. Mas exige muita coisa de Deus. Eu já me peguei nessa condição, exigindo coisas de Deus. E Deus dizia, filho, o que eu te peço, tu não faz. Eu peço coisas tão simples. Eu te digo, filho, faça isso e você não faz, e você só cobra. Mas Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que isso? Por que aquilo? Mas em contrapartida não faz nada daquilo que eu digo para você fazer. Eu já me peguei muitas vezes
escutando a voz de Deus. Faça a sua parte, aquilo que é a sua obrigação, faça. Nós costumamos olhar para as pessoas que não estão fazendo e até criticar. Nós costumamos a dizer: Deus, tu não está fazendo isso porque eu não mereço. Mas não fazemos nada para merecer. Ou seja, eu sou um miserável pecador, eu não mereço a tua salvação, e não muda nada para que esta condição de miserável pecador passe a ser transformada numa condição de justificado pelo sangue do Cordeiro. Ou se conforma com aquela situação, com aquela escravidão, com aquilo que está ali disponível para ele, diz: eu não posso, eu não consigo, e não faz nada para que isso mude. É a mesma coisa de você sentar no sofá da sua casa e tem uma garrafa na geladeira cheia de água bem geladinha. E você ficar sentado no sofá e dizendo: estou morrendo de sede. Estou com muita sede. E você passa o dia todinho ali, estou com muita sede, não se levanta do sofá e vai buscar água na geladeira. Ela não vai vir andando para você. No reino espiritual é dessa mesma forma. Você tem de ir lá e fazer a sua parte. Tem de fazer aquilo que é responsabilidade sua. Nós vivemos um cristianismo tão difundido ou tão diluído nos nossos tempos, nos nossos dias, que as pessoas preferem pegar algo pronto. Pega algo que tem até igrejas que diz assim: você tem de dar uma oferta tal para receber tal coisa. É mais fácil. Cada um vai prestar conta com o que estiver fazendo. Se você estiver fazendo, meu amigo, você vai prestar conta com Deus. Estou citando como exemplo. Então o que é que acontece? Está aqui. Toca nisso aqui que você vai ser curado. É bem mais fácil do que buscar a presença de Deus. Hoje nós vivemos num contexto que, quando a igreja é uma igreja que trabalha com profecias, com bênção, com aquela igreja que não mostra que as pessoas devem se converter de verdade, senão elas vão para o inferno, deve buscar a face de Deus, receba isso, receba aquilo, receba a chave, receba a cura, receba a transformação, receba isso, toma de mão beijada, não precisa fazer nada, receba aí, recebe. Ou seja, as igrejas lotadas é cheia. É desmantelo dentro da igreja, é fornicação, é adultério, é traição, é desmantelo, é demônio com força dentro das igrejas. Mas aí as pessoas estão lá recebendo, e não faz nada em troca. A vida delas continua miserável, escrava do pecado, e não muda de nada. Ou seja, as pessoas não têm mais compromisso com Deus. Pastor, como assim? Olha, é muito mais fácil. Receba do que dizer: venha buscar. Faça a sua parte. Mas só que tem um detalhe, amado. Esse negócio de receba, Jesus nunca fez. Sabe o que Jesus dizia? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, muda de posição. Receba e não faz nada, não muda nada, continua com as mesmas vestes, com o mesmo linguajar, com as mesmas amizades, não renuncia o pecado, não muda de posição e só receba. Procura de onde está vindo esse receba. Deus, ele exige de nós compromisso com a sua obra. Nós temos de entender de uma vez por toda isso. Pelo amor de Deus, eu te peço, acorda, porque os dias são maus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E essas igrejas que estão ensinando o povo a ficar dependente de pastores, de pessoas ali que estão dando: venha porque eu sou o cara, eu posso te dar, eu te dou, receba aí, ó, eu estou te dando. Ei!
Eu quero ver alguém dizer: receba a salvação. Eu quero ver alguém dizer: receba a santificação. Eu não sou nada contra receba, não. Eu sei que Deus dá. Deus prospera. Deus transforma a vida daquele que está miserável, passando fome. Eu tenho experiência. Eu estava quebrado, falido, devendo até os cabelos da cabeça, e Deus me prosperou. Eu recuperei a minha empresa de volta, passei a ter um salário que jamais eu sonharia ter. Então Deus dá mesmo. Deus pode prosperar a tua vida, e você está catando lixo hoje e amanhã você está sendo um empresário. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer, que Deus não dá. O que eu estou revoltado é que as pessoas não têm mais compromisso com Deus. É só venha nós, venha nós, venha nós, e não busca a face de Deus. Prefere viver dependendo de pastores, de obreiros, ali como carrapatos, ali grudado naquele homem, e não busca a face de Deus. Eu não sou contra também a ovelha buscar pastor, pedir ajuda, não me entenda mal, pelo amor de Deus. Eu até gosto, eu amo quando as pessoas vêm até mim pedir ajuda, porque eu vou ajudar. Mas eu ajudo dizendo para elas: eu sou homem e falho igual a você. O que eu tenho, você pode ter. O que Deus me deu, Ele está disposto a te dar. Agora tem um preço. Tem renúncia. Tem renunciar a você mesmo. Tem situação que você tem até de jejuar. Vê um prato de comida, você morrendo de vontade de comer, e você mortificar a sua carne e dizer assim: eu tenho de vencer a minha carne, e eu vou começar por isso. Então, amado, eu não estou dizendo aqui que Deus não dá, que Deus não prospera, não. Eu estou dizendo que nós não podemos viver dependente destas igrejas que é só tome, receba, leve para casa. Leva tal coisa para a tua casa, que a tua casa vai ficar protegida. Ei! A tua casa está protegida quando você está lá. Porque você é ungido. É ungida de Deus. Aleluia. Eu me revolto, irmão, quando eu vejo situações que escravizam o povo. E as pessoas não têm compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus. Deus dá? Dá. Deus dá casa? Dá. Deus dá emprego? Dá. Dá prosperidade? Cura? Cura. Não estou dizendo que Ele não faz isso. O que eu estou dizendo é que eu tenho de buscar isso por mim mesmo. Você tem de buscar isso por você mesmo. Não adianta ficar dependendo da fé de ninguém. Você pode depender por um tempo. Por um tempo. Você pode depender da minha fé, eu posso chegar para você e agir a minha fé na tua vida, mas vai chegar uma época que Deus vai exigir o teu compromisso, a tua fé, a tua renúncia, porque eu não sou Deus, Ele é Deus. Não estou dizendo que você não pode depender da minha fé, enquanto você não tem fé para caminhar sozinho. Eu já tive essa experiência de segurar pessoas nos braços por um tempo. Pessoas que chegaram tão debilitadas na igreja que não conseguiam nem sequer ficar de pé. Tínhamos de carregá-la nos braços ali por um tempo. Mas eu não posso me conformar. É passar anos e anos carregando uma pessoa pelos braços e ela não quer ter compromisso com Deus. Aleluia! Pessoas que aprendem a ser dependentes de outras e nunca vão crescer, porque gostam de viver dependendo. Porque é mais fácil. É mais fácil. Ainda bem que na igreja que eu estou não tem ninguém assim, para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Porque também se tivesse, eu prego isso direto. Se ainda tivesse, Jesus, me ajude. Mas o que eu vejo aí, amado, é pessoas exaltando homens, engrandecendo homens, quando na realidade o homem é feito de, a matéria que ele foi feita é de barro. O final dele, ele não vai ser
não vai subir ao céu como Jesus subiu, não. Ele vai morrer e vai para debaixo do chão. Os tapuru vai comer assim como vai comer eu e você. A mensagem de Deus para nós nessa noite é compromisso. Ele quer compromisso com você. Você tem de parar de depender. Coloca aqui a mão na minha cabeça. Coloca aqui. Não. É você que agora vai andar em fé com Cristo. É eu e você que temos de sair da condição de meninos, de crianças, de bebê e passar agora a andar naquilo que Cristo preparou para que nós andássemos. Jesus quer de nós compromisso. Porque o resto Ele vai fazer. Ele quer de nós compromisso. E compromisso requer renúncia, requer doação, requer você renunciar a você mesmo, às suas vontades. Aquilo que eu falei no começo aqui. Você está com vontade de comer aquela galinha capoeira gostosa com arrubacão e arroz de graxa, aquela farofa gostosa. Aí você quer muito aquilo, você olha para aquilo e diz, eu não vou comer. Alguém olha para você e diz, por quê? Você está ficando doido? Não, porque eu estou em consagração, eu estou mortificando a minha carne, porque eu quero compromisso com Deus. É você se ajoelhar, passar ali 1 hora, 2 horas de joelho, chorando na presença do Senhor, e as pessoas chegarem e dizer, fulano, o que é que tu está fazendo aí? Você dizendo, eu estou conversando com Deus. É você olhar para as coisas desse mundo e não sentir mais desejo de praticar. Por quê? Porque a mente de Cristo está impregnada na tua mente. Você está tão envolvido com Ele que o pecado não te envolve mais. Pelo contrário, aquilo te enoja. Isso é compromisso com Deus. Mas tem muita gente que diz assim, eu indo nos domingos para a igreja já tá bom. Ah, eu estou indo para a igreja já tá bom. Ah, eu já estou fazendo um favor em ir para a igreja. Ah, pastor, deixa de ser chato. Eu já estou indo para a igreja, o que é que tu quer mais? Eu não quero nada. Agora pergunta a Deus se Ele está satisfeito com isso. Pergunta para Deus se Ele quer só a tua presença na igreja. Ou se Ele quer mais compromisso contigo. Se Ele quer só ficar com você. Ah, vamos bater um papo. Quero só ficar. Eu não quero compromisso sério. Quero ficar. Quero namorar. O máximo que eu quero é um namorinho. Pegando na mão. Ei, Deus quer ter um relacionamento sério comigo e com você. Deus quer olhar para mim e para você e dizer, minha noiva. Aleluia. Deus quer de nós compromisso. Compromisso requer perseverança. Aleluia. Precisamos vencer, amado, o cansaço, vencer o desânimo, vencer a comodidade, os falsos ensinamentos, as falsas espiritualidades, as condições adversas dessa vida. Nós precisamos ter perseverança para vencer tudo isso. Porque você vê muitas pessoas tendo uma caminhada com Cristo, mas aí o que é que acontece? Não consegue dar passos maiores, porque não tem perseverança. Não tem perseverança. Começa ali, mas na primeira dificuldade desiste, volta atrás. Então, compromisso com Deus exige de nós perseverança. Perseverança para vencer os obstáculos que o inimigo coloca na nossa frente, que o próprio diabo coloca na nossa frente. Compromisso com Deus requer de nós renúncia, requer de nós perseverança, requer de nós que nós abandonamos todas essas coisas e focamos no alvo. Agora eu te pergunto, é mais fácil depender da fé dos outros ou não? Mas aí eu trago outra pergunta. Até quando? Até quando
você vai depender da fé daquele grande homem de Deus, daquele último tangue do sertão? Até quando você vai depender daquele bambambam, daquele cara lá? Ei, dependa de Deus e exclusivamente de Deus. Sabe por quê? Porque o homem é falho, o homem pode cair. E se ele cair, você dependendo dele, você vai ficar como? Só tem uma pessoa que nós devemos depender por completo dela, é Jesus. Só Ele. Mas isso requer um esforço da tua parte, da minha parte. Isso requer de nós mudança de posição. Saímos da condição do conformismo, saímos da condição estagnada que estamos aqui, parecendo uns robozinhos só, andando, levanta o pé direito, levanta o pé esquerdo, faça isso, faça aquilo, robôs. E quando o comandante do robô não estiver lá para orientar, o que é que vai fazer? O robô vai enferrujar. Eu estou falando de uma forma bem prática para que nós possamos entender. Nós não somos robôs. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder de decidir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós temos o poder dado por Deus para fazer coisas certas e também, se quisermos, fazermos coisas erradas. Por isso que Ele requer de nós compromisso com a sua obra, com santidade, compromisso com Ele mesmo. Sabe por quê? Porque Ele não pode obrigar ninguém a fazer nada. Mesmo Ele sendo Deus, mas Ele sendo Deus, Ele não pode ir contra a palavra dEle. Ele não pode obrigar você a ter um compromisso com Ele. O que Ele faz é te chamar, é te amar, criar situações para que você abra os olhos e olhe para Ele. E Ele está lá com os braços abertos esperando. Mas Ele não pode obrigar você a partir de hoje ir para a igreja. Não, é você que tem de ir para a igreja. É você que tem de se levantar, tomar banho, trocar de roupa e ir para a igreja. Tem um ditado que é muito usado nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, que é da que eu faço parte, que diz assim: está aqui hoje quem o Espírito Santo quis trazer. Ou está aqui quem Deus quer que tivesse aqui. Tem um fundo de verdade nessa história. Mas a realidade está ali quem escutou a voz de Deus e foi. Está ali na igreja buscando a Deus, quem escutou, teve compromisso, teve perseverança e foi. É bem verdade que tem situação que o Espírito Santo tem de nos carregar nos braços. Mas só que tem um detalhe: Ele não vai carregar todo mundo nos braços para ir para a igreja. Por quê? Porque Ele não é babá. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele está para te ajudar e para me ajudar. Ele não está para carregar. Ele não está para forçar a barra. Ele está para nos ajudar. Mas a perseverança que Ele tem de ter é nós. Compromisso que Ele tem de ter é nós. Aleluia. Aleluia. O que determina o nosso compromisso com Deus? Aleluia. O nosso amor a Jesus. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus inimigos. Sabia que eu e você, nós éramos inimigos de Deus? E mesmo assim, Deus decidiu dar seu único filho, para que naquela cruz morresse por mim e por você, para que agora você nesta condição pudesse não mais ser inimigo, mas ser amigo, ser cooperador,
de Deus aqui nesta terra. Ou seja, ter compromisso com Ele. Aleluia. O nosso desejo de exercitar os dons que recebemos de graça do Espírito de Deus. Como tantos dons que tem aí. Mas as pessoas muitas vezes guardam aquilo e acham que aquilo ali foi dado para ela. Mas não precisa ser usado. Precisa sim. E deve ser usado. Jesus possa colocar essas verdades na nossa mente. Que nós possamos entender, amado. Ter a consciência do nosso chamado para com Deus, para esta obra. João 15, do 1 ao 4, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira, e a limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. E como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se você está em Cristo, você por obrigação, ou seja, você mesmo sem fazer muito esforço, mas os frutos começam a aparecer na sua vida. Começa a aparecer frutos, e as pessoas começam a se colocar de próximo a você para se alimentar desses frutos que vêm de Deus. Mas sabe qual é a consequência? As pessoas que comem esse fruto que sai de você, que sai de mim, a consequência é elas se alimentarem e elas também passarem a dar fruto. Sabe por quê? Porque elas não estão ligadas a mim, nem a você, nem ao pastor. Elas estão ligadas na videira. O fruto que sai de mim deve ser o fruto da videira. E a videira que eu estou alicerçada vai fazer com que aquela pessoa que está alicerçada se enjerte na figueira novamente e passe também a dar fruto. Então, que você possa entender a mensagem neste momento. Deus quer de nós compromisso, porque estamos alicerçados nele. Jesus disse que ele e o Pai eram um. Mas aí ele diz também que nós que estamos nele, somos um nele. Somos um com ele, assim como ele é com o Pai. Então, resumindo, você é o espelho. Você é o espelho de Deus aqui nesta terra. Passe a refletir a imagem de Deus por onde você passar. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com a obra dele. Tenha compromisso de buscar a face de Deus. Tenha compromisso de pagar um preço para buscar mais unção da parte de Deus. Porque eu quero encerrar esta mensagem nesse momento dizendo o seguinte: que a salvação ela é de graça, mas a unção tem de ter um esforço da tua parte. Tem de ter renúncia.